A ideia foi fazer um jardim ultra resistente, né? E que desse baixíssima manutenção. Bom, o maior desafio, na verdade, é você ambientar os espaços com plantas que mantenham a viçosidade, né? Porque salitre, vento, muito sol e fluxo de pessoas, isso tudo tende a deteriorar um pouco o jardim. Então, o grande desafio é esse, é manter um jardim apresentável o tempo todo, né? A gente vai cortando as folhinhas ou outra queimadinha, mas ele tem que ter esse aspecto estético. Como que tu definirias este projeto, né, em termos assim de conceito? Né? O conceito seria uma mescla de tropical, com um toque de exotismo. Seria basicamente esse, com cara de praia, né? Aqui a gente tem também um destaque, né, nesse projeto, que é o uso da casca do berbigão, é isto? Exato. O Luiz Paulo diz que não é uma novidade, mas é bastante incomum, não é, Luiz Paulo? E a gente vai lá mostrar como que tu usaste, qual foi a tua ideia de trazer a casca de berbigão, então, para dentro do jardim. Vamos lá mostrar? Vamos, vamos lá. Luiz Paulo, este é o cenário onde tem o berbigão, que, na minha opinião, assim, é um destaque mesmo aqui do teu projeto. Qual que foi a ideia de trazer o berbigão para cá? Bem, eu fazia uma casa na Caieira, lá no sul da ilha, né? E eu passava por aquela estradinha ali do Ribeirão da Ilha e percebi várias casas com a forração de berbigão no jardim, ou a própria, em toda a pavimentação era de berbigão. Eu sempre achei simpático porque dava uma textura limpa, refletia o sol, então aquilo me chamava a atenção. Mas, bom, um dia eu vou ter que usar, né? Então eu já fiz um outro trabalho, já fiz uns 5 trabalhos, quase sempre de beira de praia, né? Eu usei casca de berbigão, ostra moída, para dar essa conotação, para dar essa brincadeirinha, né? E tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver, e tem mais, é refúgio. Para não dizer que não é 100% refúgio, a gente compra por um preço assim irrisório, que não dá para comparar com pedrisco, casca de pinos. Não, e está contribuindo também, porque isso aqui vira lixo, né? Exatamente. Então está ajudando, inclusive, o pessoal que trabalha, né, com o berbigão, né? E é normalmente no sul da ilha que se tem esse material. Exatamente. Quando eu comentei que não era uma novidade, mas não era comum, é porque aqui no norte a gente não vê jardins muito com esse tipo de acabamento, né? A gente tem que ousar um pouquinho, né? Porque quando se fala casca de berbigão, pode ter outro tipo de conotação. Então, na verdade, tem uma textura muito bonita, e pega a iluminação, que é uma maravilha, projeta a planta. Se a planta tem um aspecto bem escultural, bom, ela moldura, né? É o caso aqui desse espaço, que é a entrada do bar, que fica aqui na beira da praia. E aqui, então, a opção pela casca do berbigão traz essa ideia de levantar as plantas, esse painel aqui. Se você reparar, o sol reflete, a planta fica colorida, fica até mais intenso. Qual que foi essa planta aqui que tu colocaste? É a Dracena tricolor. É uma planta, de certa forma, comum, mas que eu procurei fazer esse painel, né? Um painel iluminado, tem luz laranja e vermelha. Porque o ambiente pede, né? O ambiente é festivo, balada, colorido. Né?
Combina com o verão. Então a ideia era mesmo acender ela, como se pegasse fogo. E tem uma outra planta aqui nesta entrada que também é um destaque, né? Que é aquela que tá ali. É o dasilírio, ele é uma planta do deserto do México, que detesta água, só chuva. E olha lá, se chover muito ela até encolhe um pouco, mas é uma planta ótima para jardins, ela é uma planta xerófita. É uma planta o quê? Xerófita. São plantas que eu não gosto muito de água, não. Ah, né? tá. Em alguns lugares dos Estados Unidos e da Europa, eles condicionam a licença de um jardim público à quantidade de água que você vai usar. Então eles obrigam a usar diversas plantas xerófitas que não têm muito consumo de água. Essa é ótima. Sim, já é uma consciência também, né? Ecológica, de meio ambiente, exatamente, tem que estar sintonizado nesse sentido, né? Óbvio que tem espaços que você tem que botar a planta nativa, né? Ele merece. Mas aqui nesse ambiente, como é pequenininho, você pode usar assim, plantas exóticas, tudo como se fosse quase que um mobiliário, uma extensão do mobiliário. Luiz Paulo, a planta tem várias funções aqui nesse jardim também. Ela traz privacidade. Foi uma recomendação também dos proprietários. Que plantas tu escolheste para trazer essa função, atender essa função? Bem, as plantas têm diversas funções, até de se exibir, né? Como são muito esculturais, né? Mas, na verdade, nós tínhamos que ambientar os espaços lounge, porque existe um fluxo grande de pessoas e, claro, quem está consumindo, quem está conversando, quer ter um mínimo de privacidade, um mínimo, né? Eu também não posso interromper a vista para o mar, que é belíssima, né? Mas nós demos um certo aconchego aos ambientes. Neste lounge, o fórmio que já existia foi remanejado para fechar o espaço. Foi usada a clúzia de folha larga e o ficus elástica em vasos, popularmente chamado de seringueira. A Strelitzia augusta confere aspecto tropical ao jardim e tem ótima resistência ao vento. Na entrada secundária, a Strelitzia augusta foi valorizada para fazer o fechamento do espaço. A Helicônia papagaio é uma das únicas que suporta sol e vento, além de exibir a exuberância de sua flor no tom laranja, que combina casualmente com a decoração. Eu encerro aqui mais uma edição do Missão Casa. Eu te encontro na próxima semana. Envie um e-mail para o nosso programa com a sua sugestão. O endereço de e-mail é missãocasa@tvcom.com.br ou então acesse o nosso blog no cliquerbs.com.br/missãocasa. Até a próxima segunda-feira.